Bom dia, meu nome é Maria Joana. Eu estou fazendo alguns vídeos para contribuir com estudantes do curso de enfermagem e neste eu estarei falando sobre o líquido amniótico, que também é conhecido como a bolsa d'água. Então, sobre o líquido amniótico. O líquido amniótico ele é claro, amarelado e ele fica dentro de um saco amniótico. Então, a partir desse saco, esse saco amniótico é que contém o líquido amniótico, né? Então, ele suporta o desenvolvimento do feto durante toda a gestação, porque o bebê ele flutua e ele se movimenta dentro desse saco amniótico e promove aí o que? O desenvolvimento dos órgãos e também o seu crescimento. A partir do quarto mês de gestação, os rins do bebê eles já começam a funcionar. E assim, o líquido amniótico, como ele é constituído por água, glicose, lipídios, enzimas, hormônios e também a urina fetal, então o bebê ele vai engolindo esse líquido amniótico e ele vai urinando. Então, por isso que o líquido amniótico a gente diz que também tem urina fetal. Então, ele engole o líquido amniótico, ele engole todos esses componentes do líquido amniótico, né? Durante o seu desenvolvimento e urina. E esse líquido amniótico, ele é renovado a cada 2 horas, tá? Então, o líquido amniótico, ele aumenta gradativamente. Quando a gestante, ela está com 33 semanas de gestação, o líquido amniótico, ele tem de 800 a 1 litro, de 800 a 1000 mililitros de volume. E no final da gestação, ele diminui um pouco do seu volume por conta de já ter estabelecido o desenvolvimento do feto. Então, quais são as funções do líquido amniótico? Bom, as funções principais do líquido amniótico é de proteção. Então, por exemplo, o líquido amniótico ele tem a função de proteção contra traumas, é, é, por choques e movimentos bruscos, às vezes, da gestante. Então, quando ela vira para um lado e para o outro, bruscamente, e o bebê ele está ali protegido. Ele protege também o cordão umbilical. Ele faz a proteção do cordão umbilical, porque o que pode ocorrer é, por exemplo, pode haver uma compressão do cordão umbilical. A cabeça do feto pode comprimir o cordão umbilical e impedir que o oxigênio, os nutrientes, vai para o bebê, né? Que é através do cordão umbilical que transmite esse oxigênio para o bebê. Então, quando tem o líquido amniótico, isso não ocorre, né? E ele protege também contra infecções, porque o que ocorre é que, devido às propriedades antibióticas que o líquido amniótico tem, ele protege o bebê, né? E o líquido amniótico, ele estimula o desenvolvimento do sistema digestivo, porque o bebê, ele engole o líquido amniótico. Como eu falei antes, ele engole e depois ele urina esse líquido amniótico. Ele estimula também o sistema respiratório, porque algumas substâncias do líquido amniótico estimulam o crescimento e a maturação dos pulmões, que é o último órgão que é desenvolvido durante a gestação é os pulmões do bebê, né? Mas também ele mantém a temperatura ideal, porque o bebê ele está sempre aquecido, ele está quentinho, né? Dentro desse líquido amniótico que o protege. E ele faz, então, o que eu falei, que desenvolvimento, né, total dos músculos e do ósseo, porque o bebê ele tem bastante espaço e ao mesmo tempo que reduz o gasto de energia desses movimentos. Então ele tem espaço para estar movimentando dentro do líquido amniótico, tá? Bom, o líquido amniótico, que a gente fala o LA, ele protege então o bebê durante a gestação e durante todo o parto. Portanto, então a gente recomenda que quanto mais tarde durante o trabalho de parto a bolsa d'água se rompe,
e escorre esse líquido amniótico, será melhor para o bebê, porque a função dele é proteger o feto, né, o bebê, dentro do saco amniótico. Então, não é mais recomendável que se faça a ruptura, né, artificial, que a gente diz a ruptura artificial da bolsa d'água, porque antigamente a gente fazia essa ruptura para estimular o trabalho de parto, mas agora não. Agora, o ideal é que aguarde que essa ruptura aconteça naturalmente. Bom, então rompeu a bolsa ou não? A gestante vai observar o que aconteceu com ela, porque se rompeu a bolsa, como saber se rompeu mesmo? É devido à quantidade do líquido amniótico que sai, ele pode até variar muito essa quantidade. Porque assim, pode ser bastante, que ele rompa de uma vez, ou pode ser aos poucos, um pouquinho de cada vez. Então, sempre tem que se observar. Uma medida que a gente adota ensina para a gestante observar é assim: deita de lado e ela tosse, para ver se vai sair algum líquido amniótico. Porque quando ela está de pé, ou então ela está sentada, dependendo da idade gestacional, né, que eu estou falando próximo ao momento do parto. Então, a cabeça do bebê, se ele estiver em apresentação cefálica, a cabeça do bebê vai impedir que o líquido saia, né? Então, ele vai saindo aos pouquinhos. Então, quando a gestante está de pé ou sentada, fica difícil de observar. Por isso que a gente orienta que ela deve deitar de lado e tossir para ver se sai o líquido. Se sair o líquido, então é um sinal positivo de que pode sim ter rompido a bolsa. Aí, nesse caso, se romper a bolsa antes de iniciar o trabalho de parto, ela deve procurar ajuda. Porque a bolsa ela pode romper antes de iniciar o trabalho de parto, durante o trabalho de parto e durante o nascimento do bebê. E já teve casos bem raros, bem mais raro, que a bolsa não se rompe mesmo após o nascimento do bebê. O bebê ele nasce dentro, a gente diz que ele nasce dentro da bolsa d'água. Bom, ao acordar, uma outra coisa para observar é o seguinte: quando a gestante acorda, ela tem que ver se ela estiver molhada, né? Então, ela não. Geralmente pode ser urina mesmo, que é mais comum, porque no final da gestação, o útero pressiona a bexiga e ela pode estar sempre urinando aos pouquinhos. Então, isso é uma coisa que pode ocorrer. E pode ser também que se ela acordou e está molhada, pode ser também que ela tenha uma secreção vaginal aumentada, ou então o tampão mucoso, que é mais gelatinoso e ele não é totalmente líquido, mas também ela pode confundir um pouco. Ela está se sentindo molhada? O que está acontecendo? Então, em todas as dúvidas que ela tiver, ela tem que sempre procurar assistência para uma avaliação. Então, o que fazer se perceber que está perdendo líquido amniótico? Calma. Primeira coisa é ficar calma e observar a coloração desse líquido. Ele está amarelado ou ele está mais por amarelo claro? Se tiver dessa cor, tranquila, fica calma. Ele tem um pouco de sangue, às vezes esse sangue é tão pouquinho que foi do colo, que ela fez por exemplo, ela pode ter feito algum exame de toque anteriormente e aí ele sai um pouquinho de sangue. Então, esse sangue é do colo, não é da placenta e muito menos do bebê. Agora, o líquido amniótico, ele está esverdeado claro ou bem escuro. Então, precisa sempre fazer uma avaliação. Mas a gestante, ela tem que se observar também. Ela pode colocar um absorvente e observar a coloração do líquido amniótico. Sempre ela tem que estar mais calma, tranquila, porque isso pode ocorrer. Mas aqui sim tem uns sinais de alerta. Por exemplo, calafrio, se ela teve febre, então verifica aí a temperatura. Mudança na cor e no cheiro do líquido amniótico, então aí mudou. O líquido amniótico estava amarelado, agora está começando a esverdear. Então, por exemplo, uma outra coisa, ela consegue ver ou sentir o cordão umbilical. Então, aí já é uma urgência. Então, ela tem que procurar imediatamente uma assistência.
Bom, aqui é importante eu falar sobre isso porque cerca de 90% das mulheres grávidas de 37 semanas de gestação ou até mais, elas tiveram a bolsa rota antes de entrar em trabalho de parto, tá? E quem teve a bolsa rota com 37 semanas, elas entram em trabalho de parto em até 48 horas. Então, é sempre importante saber que pode ocorrer essa ruptura artificial, essa ruptura natural. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um sinalzinho de positivo, ou então se inscreva no meu canal. Se você tiver sugestões, pode enviar um e-mail para mariasiqueira538@gmail.com. Estes vídeos que eu estou fazendo é para contribuir com os estudantes do curso de enfermagem obstétrica e também contribuir com as gestantes que têm dúvidas, o que fazer, alguns sinais. Eu tenho já alguns vídeos e eu gostaria de estar ajudando quem precisa conhecer um pouco mais sobre a gestação e o parto. Obrigada.